Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje a nossa aula será de revisão para a prova, tá? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Para quem está com o livro, vou começar a partir da página 14, tá? Que é o primeiro capítulo. Depois vou para a página 34, que é o segundo capítulo, ok? Então são esses dois capítulos que vocês têm que estudar para a prova. O primeiro capítulo é sobre as formas e as fontes de energia. A gente viu que as formas de energia tem várias, eu coloquei aqui algumas para vocês. Vai ter a energia química, energia elétrica, energia térmica, luminosa e mecânica. Energia química, a gente vai usar ela principalmente quando a gente vai se alimentar, né? Quando a gente se alimenta, está acontecendo energia química, porque a energia do alimento vai ser transformada em energia para o nosso corpo, ok? Tem energia elétrica, que a gente usa principalmente em coisas diárias, como por exemplo, ligar um ventilador, a geladeira, carregar nosso celular e por aí vai. Vai ter energia térmica, que é quando a gente vai esquentar alguma coisa, tá? Tem a luminosa, por exemplo, quando a gente vai ligar uma lâmpada. E tem a energia mecânica, que é o movimento de alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente está se locomovendo de um canto para o outro, esse movimento vai ser energia mecânica. O movimento de um carro passando na rua também é energia mecânica, ok? E sobre as fontes de energia, vai ter as fontes não renováveis e vai ter as fontes renováveis. As fontes não renováveis, como eu já tinha falado para vocês, são essas fontes que vêm de origem fóssil, tá? Então, são esses materiais que demoram muito tempo para se recompor no meio ambiente. E já as fontes renováveis são esses materiais que, se um dia acabar, não vai demorar muito tempo para se recompor no meio ambiente, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Das não renováveis, eu coloquei o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, tá? Também vai ter o urânio. Também é um tipo de fonte não renovável, que eu não coloquei aqui para vocês, mas também é importante vocês saberem. E nas fontes renováveis, eu coloquei a água, o sol, o vento e a biomassa. Nesse caso da biomassa, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Que é um tipo de planta que a gente pega o bagaço dela, através da combustão, através da queima, é transformado em etanol, né? Em álcool para os carros. Mas também dentro dessa biomassa a gente vai encontrar fontes não renováveis, no caso do urânio, tá bom? Então a biomassa vai ter fontes renováveis, mas também vai ter fontes não renováveis, ok? Vamos agora para o segundo capítulo. O segundo capítulo tem por tema energia elétrica. Vejam só, já tinha falado para vocês e voltam a repetir. O estudo da eletricidade é chamado de eletricidade estática, tá? E esse estudo é chamado de eletrostática. Esse estudo, na verdade, ele começou há muito tempo atrás, quando as pessoas observaram que ao esfregar uma âmbar, que é uma resina fossilizada, com tecidos, viu que o âmbar ele conseguia atrair pequenas folhas e pequenas penas de animais. Então, através desse experimento que fizeram e observaram, começou-se a entender por que isso e esse estudo da eletricidade, tá? O que vamos ver também nesse capítulo é sobre os átomos, porque todos os seres vivos, todos os objetos que existem na face da Terra é composto por átomos, tá? E é sobre isso que vamos falar agora. Vejam só, os átomos, eles são partículas minúsculas que constituem todo o material, tá? E ele é formado por partículas ainda menores. E o nome dessas partículas são essas três que está aí na tela para vocês verem. Tem os prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons, ele é constituído por cargas positivas.
os elétrons, cargas negativas, e os nêutrons, como o nome já diz, é neutro, não possui carga, tá? Aqui está um exemplo para vocês de um átomo, para vocês entenderem melhor. O átomo, ele tem um núcleo, tá? Aqui, ó. E dentro desse núcleo, ele vai ter os nêutrons e os prótons. Então, os nêutrons e os prótons ficam dentro do núcleo do átomo. Já no caso dos elétrons, eles ficam ao redor desse núcleo. E eles ficam em constante movimento. Aqui, ó, os elétrons estão aqui e os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como é que os elétrons ficam dentro, ao redor do núcleo, para vocês entenderem melhor, ok? E sempre quando a gente vai ver um pouco mais para frente, mas quando a gente falar sobre o processo de eletrização dos corpos, a gente vai ver que quem vai sair de um canto para o outro vai ser os elétrons, porque como eles vão estar em constante movimento ao redor do núcleo do átomo, então é eles que vão sair de um corpo para o outro, ok? Outra coisa também que eu falei para vocês e que é de extrema importância é em relação da força da repulsão e a força da atração, tá? Se tiver dois corpos positivos, ou seja, dois corpos carregados positivamente com mais prótons do que elétrons, vai acontecer a força da repulsão, eles vão se repelir. Se tiver, por exemplo, dois elétrons e dois elétrons com objetos com os mesmos sinais, eles vão se repelir. Já no caso, se tiver um objeto com sinal diferente, por exemplo, um elétron, um negativo, e um positivo, vai acontecer o quê? A força da atração, tá? Aqui nesse caso, os opostos vão se atraírem. Vamos entender um pouquinho melhor no próximo slide. Sobre esse processo de eletrização, a gente vai ver que existe 3 tipos de eletrização. Vai ter a eletrização por atrito, por contato e por indução, tá? Como eu já tinha comentado com vocês, quando vai acontecer esse processo de eletrização, quem vai sair de um corpo para o outro corpo vai ser os elétrons. Então, por exemplo, quem vai sair de um objeto para o outro vai ser os elétrons, tá? Igual tá aqui nessa imagem. E para isso acontecer, tem esses 3 processos que eu tinha falado para vocês. O primeiro processo é eletrização por atrito, que é quando a gente esfrega uma coisa na outra. Por exemplo, se eu pegar um canudo e pegar um pedaço de papel, os dois vão estar neutros, porque ninguém fez nada com eles, eles vão estar lá paradinhos, então eles vão estar neutros. A mesma quantidade de elétrons que vai ter nele, vai ter a mesma quantidade de prótons, tá? Então eles vão estar neutros. Quando a gente esfrega o pedaço de papel no canudo, os elétrons do papel, na verdade, vai passar para o canudo. Então, o papel vai ficar eletrizado positivamente, porque os elétrons dele foi para o canudo, e o canudo vai estar eletrizado negativamente, porque vai estar com mais elétrons do que prótons, tá? E se a gente pegar esse canudo que está eletrizado negativamente e, por exemplo, só aproximar ele de outros pedacinhos de papéis neutro, os pedacinhos de papéis vão ser atraídos por ele, tá bom? Outro tipo de eletrização é por contato, que, como o nome já diz, é quando a gente encosta uma coisa na outra. Por exemplo, esse canudo que está eletrizado negativamente, se a gente pegar ele e encostar na parede, ele vai ficar grudado lá na parede. Isso vai acontecer porque a parede vai estar neutra e o canudo vai estar eletrizado negativamente, tá? Então, os elétrons do canudo, consequentemente, vai passar para a parede, ok? E o último tipo de eletrização é a eletrização por indução. Esse tipo de eletrização, ele vai precisar
de um fio terra, tá? Normalmente é esse tipo de eletrização que a gente usa na nossa casa para ligar uma geladeira, ligar uma luz, carregar nosso celular, que vai ser de fato a energia elétrica, ok? Vejam só, nesse processo de eletrização, quando um átomo passa para o outro átomo, um elétron passa para outro átomo, a gente pode calcular. Por exemplo, eu disse a vocês que quando a gente esfregou o canudo no papel, o canudo ficou eletrizado negativamente. Mas quantos elétrons passou para esse canudo? A gente consegue multiplicar isso através de uma equaçãozinha. E a equação é essa daí, Q igual a N vezes E, tá? Q vai representar a quantidade de carga adquirida, então vai ser a quantidade de carga que o canudo ganhou, tá? N vai representar o número de elétrons que saiu do papel, ok? E a letrinha E vai representar a carga elementar. A carga elementar sempre vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, se em uma questão estiver falando sobre a carga elementar, vocês têm que lembrar que é essa formulazinha que vai usar, tá bom? Por exemplo, se estiver falando qual será a quantidade de carga adquirida pelo canudo que perdeu 2 vezes 10 elétrons e a sua carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí vocês sabem como está falando de carga elementar, aí vocês sabem que vai ter que usar essa formulazinha, ok? A gente vai ver um exemplo mais direitinho um pouco mais para frente, tá? Vamos ver sobre as correntes elétricas. Esses dois desenhos que eu coloquei para vocês são um circuito elétrico, tá? E o circuito elétrico, como também eu já tinha falado para vocês, ele é formado pela fonte, por uma bateria, tá? Aqui está o exemplo de uma pilha, vai ser a fonte. Vai ter os condutores, que no caso aqui está sendo representado pelos fios. Vai ter uma resistência, que essa resistência vai fazer com que a gente consiga ligar ou desligar, e vai ter o material que a gente vai querer ligar, ok? A gente vai ver um pouquinho melhor, um pouco mais para frente, que é quando a gente for estudar a lei de Ohm, ok? Aí vejam só, tem alguns efeitos da corrente elétrica. Vai ter o efeito térmico, que é quando uma coisa vai esquentar. Vai ter o efeito luminoso, que é quando a gente vai acender, por exemplo, uma lâmpada. E vai ter o efeito magnético, que é, por exemplo, um ímã, que um vai ser magnetizado pelo outro, tá? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Vai ter o exemplo do luminoso, da lâmpada. Coloquei um aquecedor para representar o efeito térmico e coloquei, por exemplo, uma porta magnética para representar o efeito magnético, ok? Outro tipo de fonte que a gente, de equação que a gente vai ver, vai ser essa daqui. 1 vezes Q dividido por T. Isso daqui é quando a gente vai ver a intensidade que vai passar pela corrente. Como eu tinha falado para vocês, que eu mostrei o exemplo do circuito elétrico, vai ter os fios condutores, né? Esses fios condutores vai estar passando os elétrons por ele, tá? E é através dessa equaçãozinha daqui que a gente vai conseguir, por exemplo, ver a intensidade, a quantidade de carga que vai estar passando dentro do fio, a quantidade de elétrons, tá? E nessa quantidade, a gente vai ver que I vai ser a intensidade, Q é a quantidade e T vai ser o intervalo de tempo. E sempre esse intervalo de tempo vai ser em segundos, tá? Então, por exemplo, se tiver em uma questão falando que o intervalo do tempo que o elétron passa dentro de um fio for 1 minuto, aí vocês vão ter que passar esse 1 minuto para segundos, tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho para ver se vocês entenderam mesmo.
Vejam só, a questão diz assim: dois corpos, A e B, de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que: letra A, um fica eletrizado negativamente e o outro positivamente. Letra B, um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro. Letra C, um fica eletrizado negativamente e o outro neutro. Letra D, ambos ficam eletrizados negativamente. Letra E, ambos ficam eletrizados positivamente. Vejam só, vamos entender um pouco essa questão. A gente está falando de dois corpos, A e B, e eles estão neutros inicialmente. Se eles estão neutros, é porque vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Quando a gente vai atritar os dois, tipo, vai esfregar um no outro, o que é que vai acontecer com eles? Vai ser o exemplo por exemplo, do canudo com papel que eu falei para vocês. O canudo estava neutro, o papel estava neutro. Quando eu esfreguei o canudo no papel, o que foi que aconteceu? Os elétrons do papel passou para o canudo. Então, o papel perdeu elétron. Consequentemente, ele vai ficar com mais prótons. Então, o papel fica positivo, tá? E já o canudo que ganhou elétrons, ele vai ficar com mais elétrons, com mais cargas negativas do que com cargas positivas. Então, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. A resposta seria a letra A, ok? Vamos para mais uma questão. Aqui está explicando para vocês novamente que Q é igual N vezes E, e aqui está falando, ó, Q representa a quantidade de carga, N representa o número de elétrons transferidos e E vai ser a carga elementar. A gente sabendo disso, vamos para a questão. Um objeto que perde 1 vezes 10 elevado a 19 elétrons fica com carga positiva. Como seu valor pode ser calculado? Vamos lá. A gente sabe que ele perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, vai ser representado pela letrinha N, né? Então, aqui, ó, N igual 1 vezes 10 elevado a 19. A gente também sabe que a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a gente já tem o número de N e o número de E. A gente precisa saber a letrinha Q, que vai ser a quantidade de carga. Para fazer isso, vai ser muito simples. Ó, eu coloquei aqui para vocês verem. Veja só. Se a gente for colocar na fórmula, a fórmula vai ficar assim, ó. Q igual 1 vezes 10 elevado a 19 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se vocês quiserem, vocês podem fazer assim, ó, colocar entre parênteses para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Aí vejam só, se a base tá igual, é 10 e 10, a gente só vai repetir a base, tá bom? E vai multiplicar. Quanto é? 1 vezes 1,6. Vai ser 1,6, né? Então, aqui, ó, 1,6 vezes 10. O que a gente vai fazer com os expoentes? Diminuir. Eu tenho R$19 e estou devendo R$19. Então, eu vou pagar, vou ficar com nada. Então, aqui não precisa colocar nenhum número. Se quiser, pode colocar 0. Mas aí é uma opção, tá? Então, aqui, se vocês só colocarem isso daqui, já está certo. Mas aí, se vocês quiserem tirar a letrinha, o número 10, como aqui está com 0, vocês apenas vai tirar o 10 e vai ficar 1,6. 1,6C. Esse C é a letra que representa cólon, tá? Outra pergunta aqui, agora com a outra continha para vocês. Que a gente tá vendo aqui, I vai representar a intensidade da corrente elétrica, Q vai representar a quantidade de carga
adquirida, tá? E a letrinha T vai representar o tempo em segundos. Aí diz assim: pela seção transversal de um fio metálico passa uma carga elétrica de 600 coulomb no intervalo de 120 segundos. Qual a intensidade elétrica que passa pelo fio? Vamos lá. Aqui a gente já nota que já está dando o intervalo de tempo em segundos. Então, T vai ser 120, tá? A gente também viu que a quantidade de carga elétrica vai ser 600. Então, quantidade de carga, 600. E está pedindo para a gente descobrir a intensidade. Então, vamos descobrir a letrinha I, ok? Então, é só fazer I dividido I igual 600 dividido por 120. Quando a gente dividir 600 dividido por 20, vai dar 5. Então, a intensidade da corrente vai ser 5. Se vocês quiserem, para ficar um pouco mais fácil, é só cortar o 0 do 600 e o 0 do 120. Então, vai fazer 60 dividido para 12, tá? A resposta vai ser 5. Super tranquilo, ok? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, é só voltar novamente o vídeo, ok? Estudem para a prova que vai ser semana que vem. A prova vai ser bem tranquila. Vai ter algumas questões que vai precisar de fazer essas continhas. Então, eu vou estar deixando vocês usarem calculadora. Celular não, calculadora, tá? Então, lembrem de levar para a escola a calculadora, ok? Para vocês fazerem uma excelente prova, ok? Tchauzinho e até a próxima aula.